2020 se inicia com importantes assuntos que terão desdobramento no decorrer dos próximos 12 meses. Um deles é a reforma tributária, uma medida que há muito tempo é esperada pela sociedade. A expectativa é reduzir a carga, desafogando as empresas, gerando renda e mais postos de trabalho. Agregando valor às comunidades e integrando ao vivo a macro-região, formando opinião. Em Ribeirão Preto está o assistente da Secretaria da Casa Civil, Antônio das Abud. Em São Carlos, o mestre em instituições, organizações e trabalho da UFSCar, Vitor Oliveira. Em Araraquara, o presidente da Associação das Empresas de Serviços Contábeis, Vladimir Bersanetti. E em Franca, o advogado consultor tributário, Daniel Basílio. Vamos começar por Ribeirão Preto. Deixa eu conversar com o assistente da Secretaria da Casa Civil, senhor Antônio das Abud. Olhando os dados aqui, a gente fica até que meio maluco só de observar os números. Em Ribeirão Preto, no ano passado, R$ 1.468,99 arrecadado de cada integrante da cidade. 47 vezes um salário mínimo. É muito dinheiro que foi embora e isso quer dizer o que para todos nós que vivemos na cidade? Boa tarde. Boa tarde. Realmente a carga tributária que nós temos no Brasil, ela é elevada, ela consome hoje quase 35% do PIB brasileiro, que vai para o Estado. A reforma tributária vai tentar trazer um pouco mais de facilidade na arrecadação desse imposto, possibilitando que as empresas tenham menos despesa para arrecadar os tributos e que esse tributo seja melhor cobrado e melhor distribuído. Aqui em Ribeirão Preto, nós temos procurado acompanhar de perto essa reforma através da Frente Nacional de Prefeitos. Tanto o prefeito Duarte Nogueira como nós da área econômica temos participado em reuniões em Brasília e acompanhado de perto para procurar se manter atualizado e tentar fazer com que o município não perca recursos nesta reforma. Boa São Carlos, agora mestre em instituições, organizações e trabalho da UFSCar, Vitor Oliveira. Para a gente entender, afinal de contas, vem aí, pelo menos nós estamos ouvindo, uma reforma tributária. Essa reforma tributária, ela deve sair nesses primeiros meses do ano, porque se for para o segundo semestre, não sai, porque tem eleição e ninguém quer pôr a mão nesse processo que é muito importante para o país. O que a gente tem que pensar em termos de mudança para esse primeiro semestre já para essa reforma sair? Boa tarde ao senhor. Boa tarde, Roberto. Boa tarde aos telespectadores da Clube. Olha, inicialmente a reforma ela não vai conseguir reduzir a carga tributária, porque o país ainda tem um problema nos gastos públicos, ainda tem que fazer um ajuste fiscal. Esse ano o ano passado, quer dizer, de 2019, o país fechou com um déficit novamente, que deve ser divulgado nos próximos dias. Então ainda tem esse esforço de ajustar as contas públicas, estados e municípios também passam por essa dificuldade. Então, no primeiro momento, a reforma ela deve servir para simplificar a cobrança de impostos e o pagamento de impostos. Hoje as empresas elas gastam muito tempo, muitos recursos para pagamento de impostos. São muitas legislações que têm que ser cumpridas, várias regras diferentes entre estados, entre municípios. Então a reforma ela vai buscar uniformizar isso e facilitar esse pagamento. E também um outro ponto que é mais polêmico, que é tentar descentralizar mais o dinheiro arrecadado com os impostos. Hoje boa parte está concentrada na União, deslocar para estados e municípios. A gente vê que municípios têm um grave problema de investimento, de capacidade de investimento. Aqui em São Carlos, por exemplo, o prefeito no ano passado teve que recorrer a um empréstimo para poder fazer obras de recap. Esse ano, nós tivemos problemas aqui com enchentes na primeira semana do ano. E para refazer um plano de macro-drenagem para acabar com esse problema, teria que ser investido um montante muito exorbitante que foge da capacidade de investimento do município. Então, a ideia é que o recurso venha mais para a ponta, venha mais aqui para o município, que é onde ocorre a prestação de serviço,
e onde são necessárias as obras de infraestrutura para que a população tenha melhores condições de vida. Eu vou agora até Araraquara, presidente da Associação das Empresas de Serviços Contábeis, Vladimir Bersanetti. Repetindo, o senhor Vladimir Bersanetti. Para a gente entender, as empresas gastam uma fortuna também para acompanhar essa loucura que é a tributação no Brasil. Na hora de fazer a simplificação, o que nós devemos pensar para que a gente também tenha economia das empresas e fugir dessa loucura, desse cipoal que é a tributação no Brasil? Boa tarde. Boa tarde a todos. Realmente, hoje no Brasil, na esfera municipal, estadual e federal, existe muita complexibilidade para você apurar, fazer o recolhimento dos impostos. São muitas declarações para você preencher, as alíquotas e as bases tributárias dos impostos diferem de município, de estado e da União, são isenções. Então, o custo para que você faça a apuração para recolhimento dos impostos, hoje, para o empresário é muito alto. Então, além da reforma tributária, de diminuir a carga tributária para o empresário brasileiro, de uma maneira geral, e criar mais empregos na parte social, eu acho que eles deveriam criar uma sistemática de apuração de impostos que seja mais simplificada, para que se perca menos tempo na parte burocrática para chegar na arrecadação desses impostos do país. Boa Franca agora, advogado consultor tributário Daniel Basílio. Franca tem uma indústria calçadista que é importante. E também tem as suas dificuldades quando tem o calçado feito na China, sei lá onde a mão de obra é desse tamanho de barata e chega aqui. Agora, a indústria aí de Franca calçadista, ela espera o que nessa reforma tributária, se for possível, para que tenha efetivamente um embate em pé de igualdade com aquilo que vem do exterior? Boa tarde ao senhor. Boa tarde, professor Roberto. Boa tarde a todos. Bom, em relação à reforma tributária, eu acredito que para o setor calçadista de Franca vai ser muito importante, uma vez que hoje as empresas, a grande dificuldade delas seria o atendimento das obrigações acessórias e o cumprimento do pagamento do imposto, né? As empresas, como já foi dito, elas gastam muito com a elaboração das declarações, a preparação desses impostos para depois colocar isso, transmitir isso para o governo, né? E nesse sentido, diminuindo esses custos com relação à elaboração dessas obrigações acessórias, mais o custo com o pessoal, que hoje é muito grande na parte administrativa, cumprimento dessas obrigações e burocracia, eu acredito que isso vai atingir de forma direta no preço dos produtos, né? Isso vai diminuindo esses custos com a produção dessas informações, diminuindo esse custo com o pessoal na área da administração. Eu acredito que isso vai refletir ao produto, ao calçado, que vai trazer uma oportunidade melhor para as indústrias conseguirem almejar os mercados externos e também a competição aqui no mercado interno, que hoje a gente sofre muita influência da China. E isso faz com que compense, às vezes, até importar um produto da China para revender internamente do Brasil do que comprar propriamente o calçado de Franca e distribuir internamente a todo o Brasil. É isso, professor. Uma loucura, hein? Você comprar da China para revender aqui, colocando um preço maior. Enfim, acho que nós precisaremos dar uma repensada para valer até no processo de industrialização do país, que está indo para um caminho muito perigoso, desindustrialização. Ribeirão Preto, assistente da Secretaria da Casa Civil, Antônio Daas Abud. Para a gente entender, há um debate aí que a gente fica se perguntando aonde vai, onde não vai. Muda o ICMS, não muda, vai mais para cá, vai mais para lá, deixa de Brasília, vem aqui para o município. E seria um imposto só, 2 impostos?
Afinal de contas, o que nós vamos pensar que vai dar para fazer? Eu insisto, dificilmente, se a gente não pegar forte a partir da sociedade civil, a gente faz essa reforma esse ano. Sem dúvida, Roberto. É uma reforma difícil de ser feita, são muitos interesses. No caso do imposto sobre consumo, né, que você citou, que é o ICMS e o ISS, fica a dúvida se ele deve ser cobrado mais na produção ou mais no consumo, se ele vai mais para o estado ou para o município que consome ou para o município que produz. Toda essa divisão desses impostos, ela tem uma complexidade que, primeiro, tem que ser diminuída, como já foi dito. Se nós não simplificarmos os impostos, fica muito difícil, tanto para quem cobra, quanto para quem recolhe. Então, é uma discussão que não é fácil de ser resolvida. A principal reforma que nós temos hoje, ou a principal proposta de reforma, é do Bernard Api, que está no Congresso. E ele coloca que essa transição levará 20 anos para ser feita. Ou seja, o primeiro ano, a transição será ao redor de 5% entre um sistema e outro. Mas, como já disse, o município tem que ser levado em conta porque os problemas do Brasil são os problemas das cidades brasileiras. Se nós resolvermos os problemas das cidades brasileiras, nós resolveremos os problemas do Brasil. E para isso é preciso que o imposto recolhido em cada cidade possa ficar na cidade. Então nós estamos muito atentos a essa situação. Os impostos de consumo, que são basicamente ICMS e ISS, hoje tendem a cada vez mais crescer o imposto de serviço. As cidades produzem hoje muito mais serviço do que produtos de consumo. Então, é importante que o município não perca essa arrecadação e não perca o direito de participar dessa arrecadação. Nós estamos atentos a isso e eu acho que toda a sociedade tem que se mobilizar neste sentido. É importante arrecadar de forma mais justa, mas ao mesmo tempo também é importante que se gaste esse dinheiro de uma forma mais justa. Aonde ele acontece, aonde você ou recolhe, estas cidades devem receber um volume maior. E é isso que Ribeirão Preto, através do seu prefeito Duarte Nogueira e através de nós da equipe econômica, temos brigado muito e participado de todas as discussões em Brasília para conseguirmos manter pelo menos o que se arrecada hoje. Vou agora até São Carlos, mestre em instituições, organizações de trabalho da UFSCar, Vitor Oliveira. Faz a reforma tributária, tudo bem. Está estabelecido um novo pacto federativo? Sim, esse é um dos pontos que o Ministério da Economia pretende debater e é uma promessa até de campanha do presidente Jair Bolsonaro, que até foi bastante resumida na frase, né? Mais Brasil e menos Brasília, que era justamente colocar o imposto mais para os estados e para os municípios que estão passando por uma grave dificuldade. Alguns estados estão atrasando o salário já há alguns anos dos servidores públicos, né? Não conseguem mais contratar servidores públicos, os serviços públicos ficam sucateados por consequência, não tem dinheiro para fazer reformas, para investir em novos equipamentos. Então, a prioridade, acredito eu, de prefeitos e governadores, nesse momento em que existe uma gravíssima crise, é tentar fazer com que a reforma deixe o imposto mais no estado e no município. O grande problema é o governo federal também passa por uma crise fiscal e também precisa dos impostos para conseguir fechar suas contas e poder voltar o país a ter um superávit e reduzir o endividamento público que cresceu muito nos últimos anos. Essa é uma equação muito difícil de ser fechada, vai demandar um forte esforço de articulação política e eu acho que vai ser feito passo por passo. Eu acho que o primeiro passo já foi dado ano passado, quando os 27 secretários estaduais de Fazenda, eles assinaram um termo concordando em ter uma legislação única de ICMS. Eu acredito que agora a gente possa tentar avançar na discussão de revisar o Pacto Federativo. O Araraquara agora, presidente da Associação das Empresas de Serviços Contábeis, Vladimir Bersanete. Gostaria de entender uma coisa. Estamos aqui falando de mudança, falando de reforma. A reforma tributária alivia para quem? Eu, cidadão, vou ficar um pouco melhor, você, cidadão, fica um pouco melhor.
Alivia para o empresário? Alivia para o administrador? Para quem? Bom, eu acho que a reforma tributária, se ela for feita da maneira que tem que ser feita, ela vai aliviar para todos, né? Para o cidadão, vai aliviar para o empresário, vai aliviar para o governo, para a máquina governamental, porque a carga tributária hoje incidente sobre os produtos, ela é muito cara hoje no Brasil. Eu acredito que se a gente conseguir fazer uma reforma que reduza a carga tributária sobre os produtos, vai aumentar muito mais a formalidade das empresas em suas receitas. Então vai melhorar muito para o empresário também. Agora, a carga tributária que eu vejo maior hoje no nosso país é sobre a folha de pagamento. A folha de pagamento, como todos sabem, hoje o Brasil tem muito desemprego. Se você reduzir muito a carga tributária na folha, vai melhorar para todos os empresários no Brasil, vai diminuir, os empresários vão dar muito mais empregos e vai acabar a parte social, que nós temos um grande problema também aqui no nosso país. Eu vou a Franca agora, advogado, consultor tributário Daniel Basílio. Para a gente entender, passa a reforma tributária, muito que bem. Aí a gente começa a pensar no futuro, quanto tempo vai demorar para que tudo isso caminhe efetivamente. E o déficit primário que nós estamos falando há muito tempo, essa reforma ajuda a diminuir ou o Estado tem que aprender a gastar menos nos 3 níveis, federação, Estado e município? Bom, professor, conforme já foi dito pelos nossos colegas aí, a reforma tributária, ela tem como premissa fazer a distribuição dessas rendas, dessas arrecadações de impostos, né? E voltar elas mais para o Estado e também mais para os municípios. Então, dessa forma, eu entendo que com o poder de arrecadação maior dos estados e do município, esse déficit primário fique mais fácil de ser sanado em relação a esses problemas que hoje os estados e os municípios vêm sofrendo. Hoje nós temos aí na proposta que alguns tipos de impostos que hoje já estão no âmbito federal, a gente fala de ITR, por exemplo, a proposta ela traz para a gente que pode ser repassado ao município, assim também como o IPVA, que deixa de ser de competência do Estado e também pode ser que passe para o município. Então isso aumenta um pouco a arrecadação do município e beneficia de certa forma para contribuir com esse déficit primário que foi perguntado aqui para nós, né? E por outro lado, o Estado, né, vai ser criado provavelmente entre as secretarias, 27 unidades da Federação, um programa chamado Superfisco para poder fazer com que seja fiscalizado esse tipo de arrecadação durante esse período todo de transição, certo? E que também vai beneficiar de uma certa forma, né, a transição dessa reforma tributária, se aprovada, né? Espero que seja aprovada logo. Continuamos insistindo com muito imposto e muita burocracia. Haja paciência. Integraram a macro-região na edição deste sábado do Jornal da Clube. Em Ribeirão Preto, o assistente da Secretaria da Casa Civil, Antônio da Azabud. Em São Carlos, o mestre em instituições, organizações e trabalho da UFSCar, Vitor Oliveira. Em Araraquara, o presidente da Associação das Empresas de Serviços Contábeis, Vladimir Bersanetti. Em Franca, o advogado consultor tributário Daniel Basílio. Professor, qual o tamanho da reforma tributária para mudar a nossa macro-região? Roberto, em primeiro lugar é preciso simplificar a legislação. É demais. Muito bis in idem, muita confusão, muita contradição entre uma lei e uma outra. Um decreto e outro, uma ordem de serviço e outra. Simplificar. Segundo lugar, reduzir a carga tributária. Reduzir, mas para isso é necessário que fique no inconsciente coletivo uma realidade difícil de ser aceita. O bom governante, antes de mais nada, é o que paga a dívida e não o que faz dívida. Afinal de contas, a dívida de hoje
exige o imposto de amanhã. Ele já introduz na sua gestão um problema, uma hipoteca para as futuras gerações. A história do Brasil é pródiga em alguns aspectos. Ela nos ensina e nós, afinal de contas, muitas vezes nos recusamos a aceitar esse ensinamento. Ela tem mostrado claramente que as grandes mudanças que ocorrem no momento mais precioso da história do Brasil ocorrem nas grandes crises. Quando elas começam a ser encaminhadas para a recessão, aí os erros aparecem, vêm à tona e mostram que as mudanças são mais do que necessárias. A reforma da Previdência, recentemente aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo Presidente da República, depois de décadas e décadas de tentativas, acabou sendo aprovada porque se chegou no fundo do poço. A crise atingiu o auge. O fundo do poço obrigou essa medida. Agora, a história do Brasil também mostra o seguinte: a alma de um país é a sua história, o corpo é a sua geografia. E a história do Brasil mostra, mais do que nunca, que todas as vezes que se fez reforma tributária, desde a última reforma do Segundo Império, o Pedro II, era o imperador Pedro II, até a última, durante o regime militar, todas elas só aumentaram a carga tributária, que passou a se transformar em sobrecarga fiscal. Toda vez que se criava um aumento, o aumento era transferido. A vítima não era o contribuído, era o contribuinte. O contribuído é o setor estatal. E nós estamos vendo, mais do que nunca, que essa reforma tributária anunciada devia ter incluído novos aumentos de tributo. Nada de pacto federativo, nada disso. A ideia que estava incluída nessa mensagem provocou hoje a manchete do jornal O Estado de São Paulo. Na manchete de hoje, na capa do jornal O Estado de São Paulo, as eleições de novembro acabarão adiando as reformas gêmeas, sempre gêmeas. Reforma tributária, para aumentar tributos sempre, e a reforma administrativa, que privilegia sempre o judiciário, os altos escalões do judiciário, do legislativo e do executivo, dos três níveis. Isso, o poder se manifesta sempre na despesa. Opa! Quem tem o poder é quem ganha mais, quem acaba recebendo mais. Quem está com a maior fatia do orçamento federal, do orçamento estadual, dos orçamentos municipais? É só verificar, se debruçar sobre os números. O poeta Pitágoras, o grande filósofo também, poeta e filósofo grego, antes de Cristo, ele dizia o seguinte: os números governam o mundo. E esses números mostram claramente aquilo que precisa mais do que nunca ser alterado. Economia deixou de ser ideologia. Economia hoje se resume a tecnologia. E a tecnologia fez de tal maneira uma revolução que o mundo mostra que o sistema tributário nacional, o sistema tributário brasileiro de 1968, está completamente desatualizado em relação aos caminhos para o mundo. Por exemplo, falou-se aqui, imposto de circulação de mercadoria, o ICM, o imposto estadual, mercadoria. Serviço, ISSQN, Imposto sobre Serviços dos Municípios. IPI, Indústria Federal. Mas um país, quando ele se desenvolve, cada vez mais a indústria diminui. Cada vez mais aumenta o serviço. Mas não o serviço de antigamente, aquilo que o grande, nos anos 40, o banqueiro Gastão Vidigal disse o seguinte: a diferença entre serviço e mercadoria é que o que é mercadoria? Mercadoria é tudo aquilo que pode ser e precisa ser embrulhado, embalado. Compra um par de sapato, é mercadoria. Compra um pão, um quilo de pão, mercadoria. Serviço não embala. Serviço é mais ou menos infungível, intangível, você não pode tocar. Mas hoje, com tecnologia, o serviço é sempre acoplado à indústria, de tal maneira que, quanto a indústria diminui, o setor de serviço cresce, o país está se desenvolvendo. É o caso típico das regiões e dos municípios mais desenvolvidos do país. O setor de serviço cresce de tal maneira
que a indústria se apequena e as mercadorias também passam a se transformar em produto que acaba sendo tributado de maneira diferente. A realidade, Roberto, é que o Brasil está sofrendo também um processo grande de transformação interna. Eu vou terminar na seguinte linha. A transição que o país está sofrendo é a transformação de uma economia fechada para uma economia aberta. E essa economia fechada era aquela que colocava o Estado no centro do desenvolvimento. Ele foi deslocado para a sociedade, para a empresa privada, e o contribuinte passa a ser importante e menos penalizado. É preciso que a carga tributária seja suportável e que volte para a sociedade de maneira clara e objetiva. Muitíssimo obrigado pela sua presença no Jornal da Clube. Muito obrigado, Roberto, pela sua presença. Bom fim de semana para você. Obrigado igualmente. Muito obrigado.